Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 12 de agosto de 2024. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Ainda não acabara de falar, chegou alguém e disse ao príncipe da sinagoga: Tua filha morreu. Não des ao mestre mais incômodo. Mas, ouvindo isso, Jesus disse ao pai da menina: Não temas, tem fé somente, e ela será salva. Lucas 8, 49 a 50. Meta do mês: desenvolver a justiça e combater a injustiça. Quem quiser, desde esta vida, ir aproximando-se da perfeição moral, deve expurgar o seu coração de todo sentimento de egoísmo, visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Allan Kardec, na obra O Livro dos Espíritos, pergunta 913. Meta do dia: apiedar-se ante a dor do próximo, orando por ele. Sugestão para sua prece diária: prece por aqueles que sofrem alguma provação. Elevemos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos a Jesus. Bondoso Jesus, nós queremos nesse instante rogar a Ti que nos auxilie, que os nossos anjos de guarda possam trabalhar no nosso coração, possam trabalhar em nossas mentes o amor, a fraternidade. Jesus, colocamos em tuas mãos nesse instante todos aqueles irmãos que estão sofrendo de diversos tipos de sofrimentos. São grandes as suas dores, que possam, neste momento, receber o lenitivo que tanto buscam. Aqueles que sofrem pela ausência de seus familiares, porque estes retornaram à pátria celestial. Aqueles outros que sofrem por estarem nas ruas, por estarem envoltos nas viciações. Olhe, Jesus, por todos nós que nos encontramos nesse vale de lágrimas e que aqui possamos, Jesus, buscar em Ti o nosso consolo e o nosso conforto espiritual. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, hoje, segunda-feira, é o dia da triagem fraterna. É o dia que a gente inicia o tratamento. Então, se você percebe que a sua mediunidade está desequilibrada, você está vendo espíritos, ouvindo vozes, tendo pesadelos, se você anda ansioso, se você anda nervoso, irritado, brigas constantes no ambiente doméstico, no ambiente de trabalho, se você está envolto nas viciações da droga, da bebida alcoólica, do cigarro, na viciação do sexo, na viciação da alimentação, se você anda com ideações tristes, depressivas, ou até ideações suicidas, já tentou suicídio, se você anda com aquelas enfermidades que nunca curam, nunca saram, muita dor, sofrimento, você já pensou em fazer o tratamento espiritual? Toda segunda-feira, às 8 horas da noite, nós nos encontramos em nossa casa espírita para acolher você, acolher sua família. E a Casa Espírita Amigos da Paz está sediada em Alta Floresta, Mato Grosso, no bairro Jardim Primavera,
no final da Avenida Brasil. Então, você pode vir estar conosco, tá bom? Mais esclarecimentos, você pode entrar em contato pelo WhatsApp 66 984 66 7110, tá bom? Só fazendo um parênteses para explicar a questão do tratamento. O tratamento espiritual, nós dividimos em ciclos. Então, o primeiro ciclo e todos os demais ciclos é composto de 3 semanas. Então, nós temos, na primeira semana, a gente vem na segunda-feira e depois a gente não vem mais na segunda, nesse primeiro ciclo. Então, no primeiro ciclo, a gente vem na segunda-feira, participa na primeira semana de tratamento, terça e quarta, na segunda semana, terça e quarta, na terceira semana, terça e quarta. Quando for na quarta semana que fechou o primeiro ciclo, então a gente retorna na segunda-feira para ter a alta ou continuar o tratamento por mais 3 semanas, tá bom? Meus amigos, nós estamos estudando a obra O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo João. Hoje nós vamos entrar numa série de 7 dias de estudo desse capítulo e desse versículo, tá? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, e não vos dou como o mundo a dá. Não se perturbe o vosso coração, nem se atemorize. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27. Na tarefa da paz. Todos ambicionam a paz. Raros ajudam-na. Que fazes por sustentá-la? Recorda que a segurança dos aparelhos mais delicados depende quase sempre de parafusos pequeninos ou de junturas inexcedivelmente singelas. Não haverá tranquilidade no mundo sem que as nações pratiquem a tolerância e a fraternidade. E se a nação é conjunto de cidades, a cidade é um agrupamento de lares, tanto quanto o lar é um ninho de corações. A harmonia da vida começará, desse modo, no íntimo de nossas próprias almas, ou toda a harmonia aparente na paisagem humana será sempre simples jogo de inércia. Comecemos, pois, a sublime edificação no âmago de nós mesmos. Não transmitas o alarme da crítica, nem estendas o fogo da crueldade. Inicia o teu apostolado de paz, calando a inquietação no campo do próprio ser. Onde surjam razões de queixas, se a cooperação que restaura o equilíbrio. Onde medrem espinhos de sofrimento, se a consolação que refaz a esperança. Detente na tolerância divina e renova para todas as criaturas de teu círculo as oportunidades do bem. Reafirma o compromisso de servir, silenciando sempre onde não possas agir em socorro do próximo. Ao preço da própria renunciação, disse-nos o Senhor: a minha paz vos dou. E para que a paz se faça na senda em que marchamos,
É preciso que, à custa de nosso próprio esforço, se faça a paz em nós, a fim de que possamos irradiá-la em tudo no amparo vivo aos outros. Comunicação de Emmanuel, publicada no Reformador, dezembro de 1958, e também na obra Palavras de Vida Eterna, da editora Comunhão Espírita Cristã, capítulo 46. Meus amigos, é muito sério esta questão da paz, porque a gente acha que para ter paz, nós devemos guerrear. Parece uma contradição, né? Olha, eu preciso de paz, mas eu tenho que oprimir o outro, o que me agride. E a gente esquece que a paz, ela inicia em nós mesmos. Então, toda vez que nós incentivamos guerra, provocamos guerra, isto mostra que internamente não temos paz. E qual que é o agrupamento primeiro que se tem a paz? No ambiente familiar. É ali, no reduto familiar, que nós vamos estreitar os nossos laços de paz. Então, se a gente não consegue estreitar os nossos laços de paz nesse ambiente, como que eu vou querer a paz no meu bairro? Como que eu vou querer a paz na cidade onde eu moro? Como que eu vou querer a paz no estado em que eu moro? Como eu vou querer a paz no país que eu moro? Como que eu vou ter a paz no mundo? Então, o que que nós estamos fazendo para ter paz? Como Emmanuel fala aqui, pequenos parafusos dão sustentação a grandes equipamentos, né? Podemos dizer veículos, né? Pequenos parafusos ali vão se ajuntando, se organizando na estrutura que constrói o equipamento e consegue manter. Então, é nessa estrutura íntima, é no meu íntimo. Então, se eu não tenho paz, eu não vou respeitar o outro. Eu vou começar a fazer críticas constantemente do trabalho do outro. Eu vou começar a minar toda uma situação com mentiras. Gente, é horroroso o que a gente está vendo hoje no nosso país e até no mundo afora, a disseminação da mentira, a disseminação do ódio gratuito. Isso mostra o tanto que nós estamos em guerra conosco mesmo. Nós não temos a paz do Cristo. Nós não temos o amor no nosso coração. Nós não temos a fraternidade. E quando a gente opta por colaborar com essas notícias, com esses vídeos que denigrem pessoas, nós estamos na mesma vibração magnética doentia desses irmãos. Então nós temos que buscar a paz. A gente tem vergonha de divulgar algo religioso, por exemplo. O espírita, muitas vezes, ele é aquele espírito escondido, né? É igual na época dos primeiros cristãos, era aquele romano que gostava do evangelho e ia escondido, né? Participar lá nas catacumbas do evangelho de Jesus. Então, muitas vezes nós espíritas ficamos escondidos, nós não podemos falar para ninguém que nós somos espíritas, porque as pessoas vão nos rejeitar. Então a gente tem que ficar ali. Então a gente tem vergonha de compartilhar nos nossos status, né? É aquela questão, eu acredito desacreditando, né? A minha fé é mais ou menos assim. Então, meus amigos, nós temos que chegou o momento que nós temos que tomar posturas diante das situações. Nós temos que acabar com a vergonha de falar de Jesus, acabar com a vergonha de dizer que somos espíritas.
Na época de Chico Xavier, lá no início, né, das atividades de Chico, Dr. Bezerra de Menezes, de diversos irmãos ainda que estão encarnados, mas lá para trás, no seu início, na década de 40, de 50, acho que até de 60, para você reunir um grupo espírita, você tinha que ter autorização da polícia, do delegado, né? E hoje nós já temos condições de fazer nossas reuniões sem ter autorização do delegado, da polícia. E a gente fica com vergonha de divulgar a doutrina espírita. E aí o mal parece que fica grande, porque o mal é mais, ele grita. O mal ele grita mais, ele esperneia, é aquela criança birrenta que faz a mãe e o pai passar vergonha no mercado, né? Que se joga no chão e tal. Então o mal é essa criança birrenta que quer, que grita, que grita. E tem muita gente boa na Terra. A maioria das pessoas são boas aqui na Terra. O que falta é que os que são bons, de fato, serem bons, né? Às vezes a gente se une por agrupamento religioso, tudo bem, mas nós temos que furar essa bolha, né? Nós temos que unir com o espírita, nós temos que unir com o evangélico, da Umbanda, do Candomblé, muçulmano, judeu, budista, com todas as denominações e agrupamentos religiosos. Nós temos que criar alianças, cada um no seu grupo religioso, mas nós temos que trabalhar alianças. E não falar que quem é espírita é isso, quem é do candomblé é isso. Gente, nós não temos que fazer isso. Não cabe a nós. Nós temos que fazer aliança. Nós temos que criar amigos. Não foi isso que Jesus disse? Granjeai amigos. Por que que a gente está deixando passar isso? Nos fortalecer. E às vezes até entre os espíritas, as casas espíritas, tem um ciúme do seu grupo espírita. A gente tem dificuldade, eu vejo aqui na nossa cidade a dificuldade que a gente tem de reunir os espíritas, de fazer uma reunião com as casas espíritas, cada um no seu quadradinho ali. Então a gente está deixando o Evangelho de Jesus de lado. Nós temos que trabalhar, meus amigos, trabalhar constantemente. Vamos buscar desenvolver a fraternidade, desenvolver a tolerância que tanto a gente fala. A gente fica igual um sino batendo, falando, falando, mas a gente não vive isso. Temos dificuldade para viver. Então está na hora de nós começarmos. E como que a gente começa? Começando. Então a gente tem, por exemplo, agora nós estamos entrando no mês de prevenção ao suicídio, né? Poderíamos fazer alguma ação conjunta com os amigos afins. Ó, vamos fazer uma palestra, por exemplo, ou vamos. É difícil fazer uma palestra? Vamos divulgar, fazer mensagens, distribuir mensagens nos comércios, nas ruas, de prevenção ao suicídio. Então, meus amigos, temos muita coisa para fazer. Muita, é urgente. Nós não temos mais tempo, não. E nós temos que sair do nosso pedestal religioso e abraçar-nos uns aos outros, como Jesus pediu. Nós todos somos cristãos, somos da mesma origem. E por que que a gente cria panelinha de cristãos e os cristãos não se falam? Então a gente tem que trabalhar isso. Temos que buscar essa harmonia, esse agrupamento religioso, de estudos mesmo do Evangelho de Jesus, nos fortalecer. Só assim que a gente consegue ter a paz. Graças a Deus, bondoso Jesus, nós queremos colocar em tuas mãos todas as nossas famílias, a humanidade terrena, todos os agrupamentos religiosos, seus dirigentes, seus ministros, que possamos, Jesus, buscar em Ti o nosso modelo todos os dias, possamos
reunir fraternalmente em situações afins, aquelas atividades que nos unem, que nos fortalecem. Só assim, Jesus, nós vamos estreitando mais os nossos laços de fraternidade e os nossos laços de paz. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia. Fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.